apresento a vida de cada uma dessas pessoas que aqui vieram, e que o Senhor fale com elas, trate com eles, de maneira que todos possam ser cheios da tua graça, desse teu amor. Espírito Santo, vem, fale com Deus aí onde você está. Abra a sua boca para falar, abra o seu coração para se derramar. Não espere pela minha oração, não. Converse com Deus, peça a Deus misericórdia, peça a Deus compaixão. Fala: renova, Senhor, restaura, Senhor, ajuda-me, ó Deus, renova-me, ó Senhor, e transporta a tua presença no viver de cada criatura que aqui está. Espírito Santo, tenha liberdade, pois nós nos colocamos como filhos e filhas que desejam ouvir o Pai, direcionar, ensinar e nos abençoar segundo a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, dai-me um novo coração para servir-te como te agrada. No nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Eu quero sentar no meu querer. Minha alma está tão triste, pedindo teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Aleluia. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo eu estou aqui, sentir o teu carinho, receber o teu perdão. Me dá, Senhor. Aleluia, aleluia. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver, para agregar e renovar meu viver. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver, para agregar e renovar o meu viver. Para agregar e renovar o meu viver. Aleluia, Senhor, Santo, soberano, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, te adoramos, nós te exaltamos, meu Senhor, e que do nosso coração saia tudo o que não te agrada, que tudo que há em nosso coração que não te agrada, nessa noite seja expelido, para que haja em nós um coração puro, temente e rendido a ti, no
circuncidados receberam uma promessa, a importância disso é muita, é demais. E ele vai no versículo 10 e diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Parece que ele está entrando em contradição, porque era para ele dizer: não há nenhum justo a não ser o judeu. O judeu tem essa vantagem, e na verdade ele diz: não, nenhum, nem judeu, nem grego, nem ninguém, todos são pecadores, todos são falhos. Então a vantagem que um cristão tem é de conhecer o Evangelho, é de conhecer a palavra. Talvez vocês não consigam dimensionar hoje o privilégio que é estar aí sentado, ouvindo essa palavra e estudando o que nós estamos estudando. Porque tem pessoas que vão ficar 10, 15, 20 anos em certas denominações e não vão saber 10 gramas do que vocês estão aprendendo aqui, do que vocês estão recebendo aqui. Compreende ou não? E Paulo, ele diz: a vantagem é que vocês conhecem o Evangelho, a palavra, a promessa, mas no tocante à hora do julgamento, ninguém tem vantagem nenhuma, meu caro, porque não há nenhum justo. Ah, mas eu conheço a palavra, você é injusto. Mas fulano que não conhece também é injusto. Não, mas o fulano tem 10 anos que prega o Evangelho, é considerado injusto também todos. Não há um homem sequer. Ah, pastor, mas eu conheço um nome de Deus assim, que tem uma unção que só dele falar, eu tenho que dizer, esse aí também é injusto. Não há nenhum sequer. E para deixar claro essa afirmação, lembre-se, Paulo está registrando essa carta, que vai ser lida por anos a fio e por muitos romanos e gentios mundo afora. E para comprovar o que ele está falando, Paulo vai fazer uma coisa que a gente vê muito na palavra, mas aqui a gente vai ver em série. Ele vai citar versículos da palavra, versículos que você já deve ter lido em algum momento da Bíblia, com outro profeta ou com outro homem de Deus na Bíblia. Mas Paulo pega todas essas passagens, todas essas palavras que ele ouviu, e ele coloca aqui do verso 11 ao verso 18, para ficar mais do que ratificado que não há um justo sequer e todos somos pecadores. Ele diz, versículo 11, ele começa citando assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a quem, pessoal? A Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não é Paulo falando tais palavras, ele está apenas citando o que já foi escrito na palavra. Tudo isso já está escrito em algum livro lá atrás, e ele coloca tudo aqui junto. Ele diz no verso 13: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Ele cita outro versículo: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ele está falando isso sobre quem? Sobre os judeus? Não, sobre todos nós. Todos esses versículos vêm até nós, fala sobre quem somos, o que trazemos, como somos
somos e como agimos. Ele diz no verso 16: em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Ele cita novamente outro versículo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, dai-nos compreensão de cada um desses versículos aqui citados pelo teu servo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro versículo é o 11, ele diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ora, quando Paulo diz não há ninguém, ele se refere à escolha. Não há quem escolha buscar a Deus. Por isso que a salvação, ela vem de cima para baixo e não de baixo. Ou seja, quem está buscando a Deus hoje é porque houve o agir de Deus. Porque se não houver o agir de Deus, não há quem busque a Deus. Não há um sequer que busque a Deus. Às vezes você diz: pastor, eu evangelizo, eu convido, e a pessoa não quer saber, a pessoa não quer vir. Pastor que luta para vir. Você convida as pessoas? Deus que diz: pastor, vai vir 10 dessa vez. Chega na hora, não vem? Você fala: poxa, como é que pode? A palavra está dizendo: não há quem busque, não há quem busque a Deus. E se há alguém aqui hoje buscando a Deus, é porque o próprio Deus o buscou primeiro. Compreende ou não? Deus me buscou na minha injustiça, Deus te buscou na sua injustiça, porque se dependesse de você, na sua injustiça, você permaneceria e você ficaria, e você morreria nela. O que faz a gente refletir sobre o livre-arbítrio que muitos acham que tem, ou que julgam ter, e há quem diga: não, eu estou na igreja porque eu decidi estar. Em parte é verdade, você decidiu estar, mas se decidiu estar, é porque Deus fez uma obra em você. Porque se dependesse de você mesmo, olha aqui para mim, você estaria em qualquer lugar agora, menos aqui na igreja. Vocês estão entendendo? A palavra é clara: não há quem busque a Deus, não há um sequer. Se há alguém aqui para buscar, para adorar, para servir, para dizer: eis-me aqui, Senhor, é porque de alguma maneira o Senhor buscou, o Senhor o alcançou. Senão, estaria juntamente com esse versículo: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Verso 12, ele diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vamos repartir em dois. Todos se extraviaram. Isso aqui traz, primeiro, a visão óbvia e clara de todos que já nasceram em pecado. Davi fala isso: eu fui gerado em pecado a minha mãe me concebeu. Então nós já nascemos extraviados, ou seja, desviados do caminho santo, todos nós. Mas há aqueles que Cristo buscou, Cristo
o alcançou, mas mesmo assim conseguiram se extraviar novamente. Eu não vou perguntar aqui, mas talvez você já se desviou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Há quem a vida dele, a vida dela é com Cristo um tempo, sem Cristo outro tempo. Porque o ser humano, se você deixar ele vai se desviar. Se você deixar ela vai se desviar. Vocês estão entendendo ou não? Eu li a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre falo isso. O que mais me chamou a atenção não foi passagens, palavras marcantes. Não. O que mais me chamou a atenção foi um padrão. Um padrão que se estabelece até hoje. Qual padrão? Fique de pé, por favor. Olha o padrão que se estabelece até hoje. Deus livra o povo serve a Deus, o líder com o passar do tempo morre, e o povo começa tudo o quê? Se desviar. Aí Deus levanta um novo líder, converte o povo na direção correta, e o povo caminha com Deus por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, o líder morre. O que o povo faz? Se desvia tudo de novo, aí o povo sofre, o povo geme, aí alguém lembra que é um Deus, clama, e Deus desce, levanta um, e aquele um converte o povo, e o povo tem vitória, o povo segue com Deus. Passa-se os anos, o líder morre, e o povo se extravia. É um padrão na vida. É assim, constantemente. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver isso lá com os patriarcas. Você vai ver isso com os discípulos. Jesus falou com os discípulos: eu vou para o Pai, prepararei morada, mas não vos deixarei só. Darei o Espírito Consolador. Fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Onde é que estava Pedro? Estava nu, tomando banho na praia. Vocês estão entendendo ou não? O povo se extravia, Deus vai atrás. O povo se extravia, Deus vai atrás. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Porque quando Paulo diz que ele diz aí, cadê? No verso 12, todos se extraviaram. É um versículo que é verdadeiro, é um versículo que se cumpre. Vocês estão entendendo ou não? E entenda isso, que eu vou além. Às vezes você vai dizer assim: pastor, eu nunca saí assim, eu sempre, depois que eu me converti, estou vindo até aqui, até a rocha, e vou até o final. Mas às vezes se extraviou aqui, se extraviou aqui. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que o julgamento de Deus é diferente do julgamento dos homens, porque o julgamento dos homens é segundo o que ele está vendo, o julgamento é de Deus segundo o que está vendo e segundo o que ninguém vê, que é lá dentro. Compreende ou não? Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Como é que você vai dizer que o coração de uma pessoa que está todo domingo, toda quarta, toda segunda, toda terça, toda sexta na igreja, está desviado? Como é que você vai dizer isso? Você vai dizer isso? Você vai dizer: claro que não, você é uma pessoa firme, e é capaz de Deus dizer: essa daí é a que está mais longe de mim, esse aí é o que está mais frio, porque Deus vai ver além do que nós vemos. Então, quando a palavra diz todos se extraviaram, é porque todos se extraviaram. Ele não está falando só de judeus, gregos, bárbaros, ele está falando da raça humana. Então, se dependesse de nós, ainda que Deus nos colocasse no caminho da eternidade, e Ele não colocasse a graça dele sobre nós, dia
a pastilha, em algum momento, o que nós faríamos? Nós quiseríamos. Compreende, não? Deus nos coloca no caminho. Se não tiver a graça dele, daqui a pouco você está mentindo. Daqui a pouco você está se prostituindo. Daqui a pouco você está vendo que não deve. Você está ouvindo quem não deve. Daqui a pouco você está andando com quem não deve. Ah, mas estava retinho, estava direitinho. Mas meu caro, se não tiver a graça, rapidamente começa a se desviar. Vocês estão entendendo, não, pessoal? E alguns se desviam, isso é forte, por dentro, que é um grande problema. É aquela dracma que foi perdida está dentro de casa, mas está perdida. São muitos assim. Tome a cena. Verso 13. Agora ele vai mais forte nesse versículo, porque esse versículo por si só já é demasiadamente pesado para nós meditarmos, porque ele diz: a sua garganta, ou seja, dessas pessoas, nós, incluídos, junto, ele diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus. Ora, o que é isso? São pessoas que, ao abrir a boca, mata a fé de quem estiver do lado. É pessoas que, ao abrir a boca, cria contendas, difamações. Eu já vi pessoas, olha para você ver como é sério. Tem pessoas que abrem a boca para falar mal de A, B ou C, e depois diz assim: mas eu não falei mal de ninguém. Porque é tão, como é que eu posso dizer, tão do ser, pecar, errar, que no natural a pessoa mata a reputação do outro, e ainda se defende dizendo que não fez. Vocês estão me entendendo ou não? Então Paulo diz: nós, meus amigos, minhas amigas, não há um justo sequer. Por que, Paulo? Porque nós, quando abrimos a boca, nós matamos os irmãos, nós matamos a reputação, nós falamos o que não devemos, nós abrimos a boca. Olha que forte, nesse mesmo versículo, ele diz: com as suas línguas tratam enganosamente. Ou seja, aquela pessoa que quando fala, ela engana. Vocês estão entendendo ou não? E isso é todos. E tem pessoas que dizem assim: não, mas eu quis ajudar, eu quis cooperar. A nossa palavra tem poder. É por isso que eu sempre gravei comigo esse pensamento, desde os 14 anos de idade. Falar dos outros, nem nada. Falar da minha vida, pouco. Falar de Jesus, a todo tempo. De Jesus, fale à vontade. De você, fale, e dos outros. Porque, pessoal, quando você abre a boca para falar de alguém, esse alguém recebe de você e passa para outro alguém. E já diziam os antigos: como é que fala? Quem conta aumenta um ponto. Quem conta um ponto aumenta, vai aumentando. Eu lembro de uma época que eu encontrei um rapaz da igreja, que ele veio me cumprimentar, e eu fiquei meio assustado da forma que ele me cumprimentou, porque ele disse: tudo bem? Primeiro, não me chamou de pastor,
tinha algo aí diferente. Como é que você está? Você está bem? E eu estou ótimo, com Cristo, estou na fé. Fiquei sabendo que você separou. E eu? Não, nunca separei não. Minha esposa inclusive está lá no salão da igreja agora. Não, me falaram que o senhor separou. Falei, mas por quê? Porque o senhor traiu. Falei, eu? Não, meu cara. Então onde você ouviu isso? Não, me falaram que o senhor abandonou a fé e abandonou a esposa. Falei, não. Em primeiro lugar, isso nunca sequer passou na minha mente. Mas é para você ver onde chega a palavra que sai da nossa boca. Imagina um diz, ele não é mais pastor, o outro diz, então deve ter traído a esposa, então por isso separou, então deve estar aí sofrendo, então está aí, só Deus na vida dele. Quando o rapaz me encontrou, parecia que ele estava com dó de mim, como tipo assim, esse aí está perdido. Vocês estão entendendo, não? Tem pessoas que têm veneno debaixo da língua. Só que o problema é que a cobra, ela tem veneno. Quem colocou veneno na cobra? Quem colocou veneno na cobra? É Deus, pessoal, tudo é Deus. Aprenda aí, você pede comigo, tudo é Deus. Quem fez a cobra? Quem colocou o veneno nela? Só que o veneno da cobra é remédio. Você sabia disso ou não? É remédio. Mas se picar alguém, o veneno também mata. Só que se uma cobra picar alguém, mata um. Agora, se uma pessoa sair falando que não deve, mata vários. Mata muitos. Mata centenas de irmãos na fé. Então Paulo fala, não há um justo sequer, porque a boca do homem é um sepulcro. Porque quando abre a boca para falar, mata a fé. Quando abre a boca para falar, é apontando o dedo para alguém, é apontando para alguém, é sempre tirando dele, do justo, do juiz, e colocando o outro para ser julgado. Compreenda, não? Vocês estão entendendo? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você fala. Eu já disse isso outras vezes, vou repetir sempre. Porque quando você tem o caráter de Deus, seu compromisso é com Deus, não é com homens. Eu recebi um pastor e uma esposa certa vez em casa para jantar. E estava tudo maravilhas, até que ele começou a falar mal de outro. O pastor falou, aqui não vou parar. Muda de assunto. Ele ficou sem graça, porque talvez ele esperava que eu concordasse, que eu falasse, esse aí é assim mesmo, esse aí é isso aí. Não, se eu não puder te abençoar, olha que pastor, se eu não puder te abençoar, se eu não puder te dar uma palavra de bênção, de edificação, você não vai ouvir da minha boca palavras de derrota, de comprometimento para te prejudicar espiritualmente, ou o que quer seja. Compreendam? Então, muitos, quando abrem a boca, Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo, e Paulo está citando, solta venenos, peçonhas de áspides, está debaixo dos seus lábios. Aí no verso 14 ele conclui essa parte dizendo, cuja boca está cheia do quê? De maldição e amargura. Isso aqui é muito forte, que tem pessoas que quando ela chega, aonde ele chega, aonde essa criatura começa a falar, passa a angústia dos outros. Ou não é assim? Tem gente que começa a falar, começa a pesar, começa, a trazer uma sensação ruim. É o que Paulo está dizendo, segundo o
Vocês estão entendendo? Tem gente que já disse assim: olha, estava até tendo um dia bom, até quando chegar, a pessoa falar, meu Deus, porque a pessoa vem carregada, a pessoa vem pesada, palavras de derrota, palavras que não acrescentam. É igual aquela pessoa que vive de reclamar. Você gosta de quem reclama, pessoal? Você gosta? Hã? Ninguém gosta, porque carrega o ambiente, pesa o ambiente, ou não é assim? Então Paulo, ele vai citando versículos, ou seja, um versículo atrás do outro, para comprovar a tese dele, que não há um justo sequer. Mas não para por aí. Ele vai no verso 15 e diz, outro versículo forte: os seus pés são ligeiros para derramar o quê? O sangue. Às vezes você, para fazer uma obra boa, é uma guerra, é uma luta. Agora, para fazer o mal, as pessoas vão correndo. Tem pessoas que é só você instalar o dedo para aquilo que não presta, que aparece um monte. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas que os pés assim. O que significa isso? É pessoas que são aceleradas para fazer o mal. São pessoas que são rápidas em fazer o que não presta. São pessoas que, se pensar ou se chamar para fazer o bem, vai demorar para dar resposta e é capaz de dar resposta negativa. Mas se é para fazer o que não presta, ali na hora, a pessoa já reage, a pessoa já vai, já faz e acontece. Esse é o ser humano. O ser humano tem a dificuldade de fazer o bem. E se o bem for em prol de outro, a dificuldade é maior. Porque tem pessoas que ele é disposto para fazer o bem, desde que o bem seja em benefício próprio. Benefício próprio. No benefício ao próximo, é uma luta, uma guerra. Ou você acha por que Jesus disse: orai para que o Senhor envie trabalhadores? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque os trabalhadores trabalharão para o Senhor. E as pessoas não querem trabalhar para o Senhor, as pessoas querem trabalhar para si. Trabalhar para si é lucrativo, trabalhar para o Senhor, como diz lá em Malaquias, é cansativo, é canseira. Trabalhar para meu lucro, maravilha. Trabalhar para o reino de Deus, que luta, que dificuldade, meu Deus. Aí Jesus fala: rogai ao Pai para enviar trabalhador, porque os trabalhadores têm que ser aqueles que querem trabalhar para o Senhor, não para si. Porque para trabalhar para si já tem o quê? Já tem muitos. Mas o próprio Paulo adverte que só tem uma obra que vale a pena fazer, e não é a obra que me beneficia, mas é a obra que beneficia ao reino de Deus. Compreende ou não? Sim ou não? Está dando para entender aí, pessoal? Sim ou não? Eu tento às vezes voltar um pouquinho para ficar bem claro e ficar bem explicado, porque esse versículo você já leu várias vezes. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou seja, para salvar o sangue que está sendo derramado é difícil, mas para derramar o sangue aí é rápido. Ora, eu poderia colocar aqui aquela parábola do bom samaritano. O bom samaritano, a Bíblia diz que o sacerdote vê a pessoa caída, e o sacerdote é o homem de Deus.
Esse aí é ungido, esse aí é diferente. Quando ele viu o cara cair, o que ele fez? Ele falou: isso aí não vai me dar lucro não, eu vou embora. Eu vou adorar a Deus, vou louvar a Deus do meu jeito, os outros se explodam. Aí vem o levita, que também já está no caminho da santidade, está no caminho da fé, e quando ele olha, ele olha, o camarada caiu, e eu penso, não é bíblico, mas eu penso, que ele olha mais à frente, o sacerdote, e fala: oxe, se o sacerdote não parou, eu que vou parar? Eu não, o sacerdote já está graduado, já está, tudo, eu ainda estou no caminho, então deixa esse aí, eu vou embora, não vai me dar lucro. Aí é forte, porque vem alguém que está atrás do lucro, que é o samaritano, está indo fazer negócio, para ter mais lucro para si, mas quando ele vê o camarada caindo, o que ele faz? Ele esquece o lucro dele. Isso é forte. Ele diz: eu vou cuidar desse camarada, mas você não vai ganhar nada com isso. Eu não, mas o reino, a obra, alguém vai ganhar. Compreende ou não? Os pés do ser humano é ligeiro para o que não presta, é ligeiro para o que auto-beneficia. Você vê que tudo hoje é muito rápido, sim ou não? Qualquer tendência é tudo muito assim, muito rápido. Alguém faz uma coisinha ali, o outro já quer imitar aqui, o outro quer imitar aqui, quer fazer ali, quer todo mundo fazer igual. Mas por que não presta? Porque não acrescenta em nada no reino. Porque o que acrescenta ao reino, os pés, já viu falar em tartaruga? O que vai acrescentar no reino é pé, é passo de tartaruga. Esses somos nós. Ele diz no verso 16, ele cita um outro versículo que é forte. Ele diz: em seus caminhos a destruição e miséria. Preciso nem falar, Tem gente que aonde passa, destrói. Sim ou não? Ou não é assim? Tem gente que aonde coloca a mão arrebenta. Tem gente que aonde coloca a mão é problema. Tem pessoas que você diz: vai lá e abençoa. A pessoa vai lá e arrebenta. Ou seja, tem pessoas que aonde passa, carrega um caminho de destruição e deixa a miséria. Aí no verso 17 eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo cita um versículo que nós precisamos compreender. Ele diz: e não conheceram o caminho da paz. O que a palavra diz? Que nós devemos buscar a paz com todos. Você já viu? Já leu? Você coloca aí no Google, onde está escrito: devemos buscar a paz com todos. Você vai achar. Esse é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Ele deveria buscar a paz com todos, mas há quem busca a guerra com todo mundo. Parece que todo mundo é seu inimigo, parece que ninguém presta, parece que todo mundo é um problema, parece que todo mundo tem um defeito, e ele ou ela não consegue estar em paz com ninguém. Paulo diz: e não conheceram o caminho da paz. Tem pessoas que a vida toda foi de confusão, foi de guerra, foi de briga, foi de desavença. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas que aonde chega não há harmonia. Tem pessoas que aonde chega o orgulho, o ego fala mais alto. De tal maneira, eu já falei sobre isso, que você não pode chamar a atenção e nem repreender, porque o orgulho
Tem pessoas cuja paz só existe aonde? Na mente. Porque aonde passa não deixa paz, não dá paz. Pelo contrário, tem pessoas que você quer perder sua paz, chama ele, chama ela, convoca ele, convoca ela, que você não vai ter um minuto de paz. E era para que aquela pessoa, aonde pisasse os pés, aonde abrisse a boca, trouxesse paz ao lugar, trouxesse paz ao ambiente. Mas tem pessoas que aonde chega a paz, é mais ou menos assim, ó. Ele chega pela porta de cá, e a paz vai embora pela porta de lá. Os dois não se encontram. Os dois não se encontram. Por quê? Porque às vezes, para ter paz, você tem que ser humilde, você tem que ceder. Compreende, irmão? A pessoa, às vezes, para ter paz, ela tem que, às vezes, abaixar a cabeça. O ser humano quer abaixar a cabeça hoje? Estava falando esses dias. Hoje a gente tem que tomar cuidado para repreender as pessoas. Porque se você for repreender para salvar, é capaz de você perder a pessoa. Compreende ou não? Vocês estão entendendo ou não? Aí você diz, pastor, e aí? Repreende ou não? Boa noite. O que você acha? Fique de pé. O que você acha? Repreende. Chama atenção. Tem que repreender. Tem que chamar. Tem que mostrar que não é assim que funciona. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa não aceita. Claro que não. Porque há um ego, há um orgulho, há uma prepotência, há um machismo, há um egoísmo, há tudo isso lá dentro dessa criatura. E o que a gente faz? Tem que pedir a Deus para fazer a obra. Porque aqueles ao qual o Senhor chamou para a obra dele, é pau para toda a obra de verdade. Compreende ou não? Não pode ser aquele que é para a obra boa, mas não é para a obra difícil. É para a obra fácil, mas não é para a obra complicada. É para a obra que todo mundo elogia, mas não é para a obra que critica, que se criticar, some. Então são pessoas que conhecem o Evangelho, mas não tiveram a verdadeira experiência. Compreende ou não? Pessoal, eu sei que é pouco, mas são mais de 22 anos lidando com pessoas. E 95% pessoas que se dizem convertidas, cheias de Deus, salvas e tementes e etc, etc. Mas quando você joga no fogo, ou quando passa pelo fogo, porque detalhe, tem aqueles que Deus joga no fogo, e tem aqueles que a própria pessoa, pelas suas cabeçadas, é que se coloca dentro do fogo. Mas não importa se foi Deus que lançou ou se foi a própria pessoa que se jogou. Não entra. Não entra. Por quê? Porque falta a raiz que sustenta, a raiz que renova, a raiz que aviva, a raiz que restaura, que quando passa pela guerra, sai do outro lado mais forte ainda. Compreende ou não? Deus, quando passa pela guerra, sai desmantelado. Quando passa por uma situação
com o filho, com a família, com o marido, com o trabalho, e sai do outro lado da guerra arrastado, quando deveria sair como água, renovado, para cima. Compreende? Então, não conheceram o caminho da paz. Verso 18, tome assento, por favor. Sabe por que não conheceram o caminho da paz e agem dessa maneira? Ele cita um versículo que talvez seria a suma de tudo. Repete comigo: não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é forte. Não há temor. Por que a pessoa é assim? Fala o que fala, diz o que diz, age como age. Por que a pessoa extraviou? Por que a pessoa se desvia? Seja na conduta, seja no coração, seja no pensamento, seja no falar. Por que essa pessoa, em vez de trazer paz, traz confusão? Por que essa pessoa não traz a presença de Deus, traz problema para o ambiente? Não há temor de Deus. Não há temor de Deus dentro dele. Compreende ou não? Não sou eu falando, é a palavra, e Paulo recitando a palavra, para que nós venhamos, de alguma maneira, despertar. Amém, pessoal? Compreende ou não? Não há temor. Temor não é igual medo. Medo faz você ser um diante da igreja, mas quando está fora, você é outro. Compreende? Na igreja você balança a cabeça, você diz amém, você diz glória a Deus, você diz graças a Deus, mas fora você diz, eu não concordo, não é assim, não tem nada a ver, eu que não vou, ele que se vire, isso aí eu não faço. Isso é medo. Temor é diferente, é o mesmo amém na presença, e um amém mais forte aonde? Na ausência. É um sim Senhor na presença, e um sim Senhor mais forte na ausência, porque temor é algo que não tem a ver com as paredes da igreja, com a doutrina, com o pastor, com o pregador, com o grupo que se ajuda, o que se trabalha, com o meio que se vive. Temor está relacionado à vida com Deus, e muitos têm vida na igreja, mas não têm vida com Deus. Compreende ou não? Sim ou não? É por isso que às vezes você vai ver alguém na mesa, sorrindo, com todo mundo, aí alguém se levanta e vai embora, a pessoa fala mal da outra. Aí você diz, poxa, mas você não estava sorrindo com ela aqui, com ele aqui junto? Aí ele sai e você fala mal. Você não tem temor. Temor é diferente, temor é algo que é para quem tem vida, é para quem tem experiência com Deus. Vocês estão entendendo ou não? Compreende ou não? Temor é diferente. Temor faz você andar na linha, na presença, faz você andar na linha sem nego perto. Isso é temor a Deus. Então, ele cita, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor. Quando não há temor, a pessoa demonstra um medo, um receio, mas quando está fora da presença, aí mostra quem realmente é. Tem até uma canção que diz, quem é você por trás dos bastidores? Quem é
você. Quando ninguém mais te vê, quem é você? Quem somos nós? Ele finaliza essa parte com 2 versículos, o 19 e o 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Isso é muito forte. É como se ele estivesse dizendo: ó, as pessoas se extraviam, falam o que querem, abrem a boca e soltam todo tipo de veneno, tem os pés rápidos para o mal, ou para o que lhe é benefício próprio, mas aonde passa não produz, só destrói, aonde chega não deixa paz, porque não há temor, mas diante de Deus vai ficar como? Vai ficar calado. Por quê? Porque vai reconhecer que não é justo, que não é correto. Aqueles que se julgam santos demais, nessa hora, vão estar de boca fechada. E no verso 20 ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora sim, fique de pé definitivamente. Pela lei vem o conhecimento ou seja, a lei não nos salva, mas ela é boa. A lei é aquela lâmpada que no escuro faz você enxergar a pedra de tropeço que é diante de ti, mas a luz que é a lei não vai remover aquilo. Compreende? Por exemplo, nós temos aí hoje um sistema maravilhoso para fazer diagnósticos rápidos, a pessoa entra lá na cabine, faz um diagnóstico rápido do que tem, do que não tem, ou seja, aquela cabine, aquele exame comprova o que a pessoa tem, mas não resolve o problema, não tira, compreende? Não tem como tirar. A lei tem como mostrar aonde você está errado, a lei tem como apontar o meu erro, mas não tem como resolver o meu problema. Hoje nós temos como é que se fala? As câmeras, os radares, sim ou não? O radar mostra que você está errado, não é assim? Passou a 20% a mais do que era permitido, ele grava você, ele filma você e ele mostra que você está errado e manda na sua casa, avisando que você está errado, vai ter que pagar pelo seu erro. Mas ele conserta o seu erro? Ele não conserta, não tem como. A lei é assim, ela é boa, mas ela não conserta o problema. Aí é onde entra, depois que Paulo concluiu, ele vai dizer, e nós vamos ler semana que vem, do verso 1 em diante, 21, ele diz: mas agora, ou seja, depois de tudo que ele falou, ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém, pessoal? Ou seja, sendo que todos são injustos, só tem um jeito
Pela fé. Pela fé, pela rendição, pela entrega, pela graça de Deus, nós podemos ser lavados do caminho que extraviamos, do coração que se extraviou, da mente que se extraviou, da língua cheia de veneno, dos caminhos que tiramos a paz, deixamos destruição. Pela fé podemos mudar isso, e somente pela fé. Amém? Aí eu te pergunto, tendo tamanha graça como essa, como que eu não vou ter o prazer de servir esse Deus? Como que eu não vou ter o prazer de honrar esse Deus? Eu seria condenável, deveria ficar calado, ser condenado direto para o lago de fogo e enxofre, mas pela fé Ele me traz a salvação. Como é que eu não vou gastar meu tempo para esse Senhor? Como é que eu não vou dar minha vida para esse Deus? Como que eu não vou colocar toda a minha força, toda a minha energia para servir a Ele? Como que eu vou gastar minha energia para milhares de coisas, mas na hora de adorar, de servir a Ele, de honrar a Ele, eu vou, Senhor, é só isso aí. Não dá, não tem como, não tem. Não tem como alguém que teve uma experiência verdadeira não ter o mínimo da disposição de, se for preciso, largar tudo que é seu, ou para si, ou para seu benefício, para fazer algo em benefício da obra de Deus. Não tem. Só alguém que não conheceu essa experiência, só alguém que não entendeu esse privilégio, vai balancear, ou colocar na balança o que seria melhor. Foi claro, pessoal? Lembre-se, quando Jesus fez o milagre na vida de Pedro e disse: larga tudo e agora vem. Ele pensou quantas vezes? Nenhuma. Mas depois se extraviou. Sim, todos se extraviaram, todos. Mas depois ele volta. Agora com a experiência verdadeira, agora com a descida do Espírito Santo, aí não. Aí pode bater em Pedro, aí pode prender Pedro, aí pode chicotear Pedro, aí pode dizer que vai matar Pedro, e Pedro ainda diz: me sepulta de cabeça para baixo, não sou digno, porque o privilégio que eu tive de servir a esse Deus, nada se compara. Amém? E no final, a gente não vai levar nada daqui mesmo. Ou vai? Vai? Nem a beleza que tínhamos, né? Chegou uma época que nós éramos bonitos, daqui a pouco, nem a beleza, nada teve. Que vocês tenham essa compreensão o mais rápido possível. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Cristo. Aleluia. Espírito